11 advogados falharam, mas um humilde zelador encontrou a solução em apenas 2 minutos. E o que o milionário CEO fez em seguida deixou todos boquiabertos. Antes de mergulharmos nessa história, conte pra gente nos comentários de onde você está assistindo. E no final, não esqueça de avaliar essa história de 0 a 10. Aproveite! Lena Morales foi chamada às pressas para limpar o chão da sala de reuniões, onde um dos advogados, claramente estressado, havia derrubado um copo d'água no meio do caos. Ela entrou empurrando seu carrinho de limpeza, vestindo uma camiseta desbotada do Garfield, deixando claro que não planejava estar ali naquele horário. Agachou-se para limpar a pequena poça no canto, quase invisível, enquanto o caos explodia bem acima dela. Damon Hayes, o CEO sério e afiado da Hayes Lee, pressionava os dedos contra a testa, os olhos semicerrados. 11 advogados falavam ao mesmo tempo, culpando uns aos outros, citando casos legais, contradizendo-se sob uma enorme pressão. O clima era tenso. Tudo girava em torno da cláusula 38B no contrato com o grupo Renshaw. Se não encontrassem uma brecha legal, a empresa não perderia só milhões, perderia a confiança do mercado. E para Damon, isso era ainda mais valioso. Isso é uma bomba legal, disse um advogado. A cláusula está bloqueada. Não há saída. Damon suspirou frustrado. E pensar que vocês estudaram em Harvard, Yale e Columbia só para chegarem aqui e nada resolverem. Lena se movimentava silenciosamente pelo fundo da sala, o esfregão deslizando com graça, os olhos fingindo não perceber nada. Mas quando olhou para o quadro branco com a cláusula escrita e notas rabiscadas ao redor, falou casualmente. Isso não parece uma cláusula bloqueada, parece mais um problema de estrutura. Está escrita ao contrário da lógica do artigo 127 do Código Federal de Contratos. O silêncio caiu, como se alguém tivesse desligado a energia da sala. As 11 cabeças se viraram lentamente. Damen também. Seus olhos cinzentos pousaram na jovem de jeans desbotado, agora ajustando seu balde. "Como você sabe disso?" perguntou com a voz seca. Lena respondeu sem desviar o olhar. "Porque eu li. Está em um dos livros que tenho em casa." "Que tipo de livro?" "Direito Civil e Contratos. Tenho a coleção toda. Um professor que morava no meu bairro me deu. Leio um capítulo toda noite depois que meu filho vai dormir." Um advogado deu uma tosse zombeteira. Outro, claramente irritado, falou: "Com todo respeito, isso é um ambiente profissional." Lena sorriu. "E o que eu disse está errado, porque se for só pelo uniforme, posso usar terno amanhã. Comprei um por engano, achando que era um moletom." Damen olhou para Lena como se ela fosse um código indecifrável. "Você estudou direito?" "3 anos. Faltava um para me formar, mas a vida atrapalhou. Trabalhar ficou mais urgente que estudar, mas nunca parei de ler. Só não tenho o diploma." Ele se levantou lentamente e passou pelos advogados como se ninguém mais estivesse na sala além dela. Parou a poucos passos e disse: "Repita o que disse, em detalhes." Lena largou o esfregão e cruzou os braços. A cláusula 38B foi escrita com uma estrutura que depende do parágrafo condicional da seção 14, mas ela contraria o artigo 127 do Código Federal. Isso abre uma brecha para ser anulada por ambiguidade interpretativa, especialmente se você argumentar baseado no caso Garvin versus Dakota Energy, de 2019. Outro silêncio. Desta vez, ninguém tossiu. Damon manteve os olhos nela. Pela primeira vez em anos, seu rosto não mostrou julgamento. Era como se estivesse vendo algo que não cabia nas planilhas organizadas a que estava acostumado. "Você leu o caso Garvin versus Dakota 2 vezes. A defesa foi brilhante, mas eu teria terminado com outra citação. Achei a final fraca." Um dos advogados tentou interromper. "Isso não pode estar certo. A análise foi feita por especialistas. Talvez ela esteja confundindo os termos." Lena deu de ombros. "Então leia de novo com atenção em casa. Está na página 197 do volume 2 da série do professor Martis. É uma boa leitura para depois do jantar." Damen cruzou os braços. Seu rosto mostrava descrença e curiosidade ao mesmo tempo. Pela primeira vez naquela manhã, ele não parecia entediado. Parecia intrigado. "Qual seu nome?"
Lena Morales. Senhorita Lena Morales, venha para o meu escritório. Ela piscou. Mas o chão ainda está molhado. Deixe os advogados contornarem, disse ele, se virando para eles. Ou isso é pedir demais? A reunião terminou em silêncio. Lena, sem saber se aquilo era castigo ou promoção, empurrou seu carrinho de limpeza pelo corredor com um sorriso torto no rosto. O escritório de Damen estava tão silencioso que até os móveis pareciam saber que ali não havia espaço para barulho desnecessário. Lena entrou empurrando o carrinho de limpeza, mas o deixou do lado de fora. Não porque alguém tivesse mandado, mas porque sabia que aquilo não era o que ele queria dela naquele momento. Damien estava de pé ao lado da mesa, segurando um tablet. A tela exibia uma cláusula longa, cheia de vírgulas traiçoeiras e termos burocráticos. Ele não disse nada de imediato. Apenas fez um gesto para que ela se sentasse. Lena olhou para a cadeira elegante como se fosse um trono de filme. Sentou-se devagar, ajeitando sua camiseta do Garfield, que parecia ainda mais deslocada do que um gato numa sala de tribunal. Essa cláusula aqui, disse Damian finalmente, foi usada como modelo num contrato de fusão entre duas empresas de energia na Flórida. Um dos nossos advogados acha que pode ser útil. O que você acha? Lena leu rapidamente os primeiros parágrafos na tela. Seus olhos deslizavam com naturalidade pelas palavras. Quando terminou, recostou-se e respondeu com calma. Funciona. Se a ideia for confundir quem lê, essa cláusula é bonita, cheia de termos técnicos, mas esconde o ponto principal atrás de 5 subjuntivos e 2 ambiguidades. É uma armadilha. E nem é das boas. Damien ergueu uma sobrancelha. Explique. A expressão transferência de responsabilidade contratual vem antes da cláusula condicional, o que entra em conflito direto com o artigo 21 do Código Civil. Se um juiz atento ler isso, vai perceber que é omissão intencional. Você decora artigos? Não. Eu entendo o raciocínio por trás deles. O número é só o endereço. O conteúdo é o que importa. Damien olhou para a mulher à sua frente como se estivesse enxergando uma peça de xadrez que nunca tinha notado no tabuleiro, e de repente percebesse que era a mais perigosa do jogo. E essa aqui? Ele deslizou o tablet, abrindo um novo documento. Cláusula de proteção de ativos em caso de rescisão unilateral. Lena leu por alguns segundos e balançou a cabeça. Essa já foi rejeitada em tribunal pelo menos 3 vezes. Tem um caso recente, Rowan versus Palms Trading, 2021. A parte que incluiu essa cláusula perdeu porque ela violava o princípio da boa-fé nos contratos. O juiz foi claro. Não se protege patrimônio escondendo riscos em letras miúdas. Damen se recostou contra a mesa, braços cruzados. E se eu te dissesse que 3 dos meus advogados experientes aprovaram essa redação? Eu diria que eles deviam ler mais livros e menos contratos enlatados. O silêncio no escritório foi quebrado apenas pelos sons da cidade do lado de fora. Damian, pela primeira vez em anos, parecia desarmado. Não por fraqueza, por outro tipo de surpresa. A admiração. Como você lembra de tantos casos? Perguntou, mais curioso do que crítico. Eu leio tudo em voz alta. Meu filho de 6 anos já sabe falar jurisprudência, mesmo achando que é nome de personagem de desenho animado. Damian riu. Riu de verdade. Rápido, contido, mas real. Você é inesperada. Costumo causar esse efeito, especialmente em dias de faxina pesada. Ele caminhou até a mesa e pegou uma pasta azul, colocando-a diante dela. Esse é o contrato que estamos tentando proteger. Se a Renshaw conseguir invalidar a cláusula 38B, terá brecha para anular o acordo inteiro. Isso seria desastroso. Lena abriu a pasta e estudou as páginas. Esqueceram de usar uma salvaguarda genérica na seção final do contrato. Um advogado cauteloso teria incluído isso automaticamente, mas, às vezes, gênios esquecem o óbvio. Damian franziu a testa. Está dizendo que nossos advogados são descuidados? Estou dizendo que, às vezes, a vaidade toma o lugar da cautela, e quando isso acontece, o contrato acaba com muito ego e pouca precaução.
Ele a olhou, sem a habitual severidade. Era quase como se estivesse tentando entender de onde tudo aquilo vinha. Você estudou direito, mas não terminou. 3 anos e meio. Saí porque tive que escolher entre um diploma e leite na geladeira. Meu ex disse que não estava pronto para ser pai, mas o bebê veio mesmo assim. E livro não chora de madrugada, sabe? Então, estudei quando dava e trabalhei quando era preciso. Damian assentiu, sem julgamento, apenas absorvendo. Você sabe que não pode atuar como advogada. Isso é ilegal. Eu sei. Não vou assinar nada nem aparecer em lugar nenhum. Mas posso pensar, observar, sugerir. Isso ainda é permitido. Ele virou-se de costas e olhou pela janela. A luz da cidade parecia menos intensa do que a mente que acabara de descobrir dentro da própria empresa. Eu preciso de você, disse ele, ainda olhando lá fora. Mas ninguém pode saber. Lena cruzou as pernas, relaxada como uma agente secreta, mas como uma aliada estratégica. Se alguém descobrir, estou pedindo conselho jurídico para uma funcionária da limpeza. E isso vai virar uma verdadeira novela, uma crise institucional. Então, vou ser sua faxineira de cláusulas confidenciais, ele disse, virando-se para ela. Ela se levantou, pegou o balde e respondeu com um leve sorriso. Desde que eu não precise usar salto alto, meu uniforme já diz tudo. Lena começou seu novo papel calçando os mesmos tênis surrados de sempre. A única diferença era que agora, junto com o balde e o pano, carregava um caderno de capa dura, onde anotava nomes de advogados, palavras complicadas e ideias que surgiam enquanto esfregava o chão. Damian foi claro. Ninguém precisava saber o que ela realmente fazia. Oficialmente, ela ainda era a faxineira da ala administrativa, mas na verdade era muito mais que isso. Ela era a gravata invisível da empresa, a mente afiada por trás de algumas decisões que nem mesmo os advogados conseguiam resolver sozinhos. Tudo começou na terça-feira seguinte, quando Damian pediu discretamente que ela revisasse um e-mail destinado a uma consultoria externa. O conteúdo era técnico, porém vago. Lena leu, coçou o queixo e perguntou: Posso ajustar um pouco? Damian deu de ombros. Ela sentou, digitou rápido. Ao terminar, devolveu o laptop. O novo parágrafo dizia: com base na cláusula de salvaguarda interpretativa do contrato assinado por ambas as partes e respaldado pelo artigo 64C da Lei Federal, acreditamos que a revisão proposta carece de fundamento suficiente e, portanto, não é recomendável. Atenciosamente, PS. Se discordar, ficamos felizes em discutir isso tomando um café. Só traga biscoitos. Damian arqueou a sobrancelha. Biscoitos é um termo técnico para aliviar o clima. Eles vão rir, mas também vão entender que você está falando sério. Ele não disse nada, apenas clicou em enviar. Logo, Lena começou a receber pequenos pedidos discretos. Um advogado deixava um post-it na porta perguntando: a cláusula de compensação cruzada se aplica a serviços? Ela respondia com um bilhete dobrado ao lado da máquina de café. Somente se estiver claramente declarado e, mesmo assim, cuidado com o artigo 92B. Ninguém sabia quem respondia com tanta precisão, mas de repente os erros começaram a diminuir. As reuniões de Damian ficaram mais curtas e eficazes, e as perguntas mais difíceis pararam de ser feitas em voz alta nos corredores. Em vez disso, começaram a ser sussurradas durante as pausas para o café. No terceiro dia, Lena estava sentada silenciosa na sala de descanso, escrevendo em seu caderno, quando ouviu dois advogados comentando: Rei está agindo diferente, mais direto, mais preciso, e o mais estranho é que sem nossa ajuda. Talvez ele tenha contratado um consultor externo, ou talvez uma bola de cristal jurídica. Lena sorriu. Até então, ninguém desconfiava dela, mas isso não duraria muito. O conflito surgiu numa sexta-feira de manhã, quando Alexander Hughes, jovem, pomposo, com um ego grande o suficiente para precisar de crachá próprio, entrou no escritório dos fundos e flagrou Lena respondendo um e-mail no computador de Damian. O que você está fazendo aí?
Ela olhou para ele com calma, respondendo a um e-mail jurídico sobre uma fusão e uma cláusula de reversibilidade. Quer dar uma olhada? Ele avançou indignado. Isso é uma clara violação dos procedimentos. Você nem deveria usar esse sistema. Você é só uma faxineira. Lena respirou fundo. Não havia raiva na sua postura, apenas a firmeza de quem se recusa a ser menosprezada. Qualquer um pode ler a lei, mas entender sua essência é privilégio de quem estuda além da página, disse, olhando nos olhos dele. Alexander franziu a testa. Isso não está no código. Não está. É do prefácio do livro do professor Marches, o mesmo que ministra suas aulas de pós-graduação. Tirei de lá. O silêncio que seguiu foi mais alto que qualquer acusação. A partir daquele dia, Lena foi chamada informalmente de a voz nas notas de rodapé. Ninguém sabia exatamente quem ela era, mas os boatos começaram a se espalhar, e o fato de Damien continuar consultando-a sem explicar porquê só aumentava o mistério. Numa tarde, um documento sensível chegou à mesa de Damien. Era uma carta ameaçando litígio, escrita em tom agressivo e intimidatório. Ele entrou no escritório e, sem chamar ninguém, entregou a carta para Lena. Ela leu, pensou por 2 minutos e escreveu uma resposta curta, direta e com a dose exata de ironia. Agradecemos sua preocupação com os possíveis desdobramentos legais deste contrato. No entanto, acreditamos que não há espaço para dramatizações jurídicas nem fantasmas contratuais inventados. Nossa equipe, visível ou não, está pronta para qualquer movimentação, com respeito e sem medo. Damien leu aquilo e, pela primeira vez em público, sorriu. Naquela mesma semana, durante um intervalo, Lena passou pelo corredor ao lado da sala de reuniões, onde 2 estagiários discutiam se deveriam ou não ativar a cláusula de responsabilidade solidária em um contrato de parceria. Depende de como esse vínculo foi formado, disse Lena, ainda caminhando. Os 2 homens se entreolharam confusos. Como assim? Um deles perguntou. Ela parou, virou-se com um leve sorriso. Se a responsabilidade conjunta foi estabelecida por acordo, então sim. Mas se ela é presumida só por interpretação, vocês correm o risco de invalidar a intenção original. Está no artigo 265. Boa sorte, cavalheiros. E seguiu andando, como se tivesse apenas comentado sobre o clima. Observando tudo de seu escritório, Damien fez algo fora do comum. Anotou o nome dela em um caderno que nunca usava. Era como se quisesse se lembrar de que, às vezes, a inteligência aparece vestida com uma camiseta desbotada e uma mochila gasta. Já passava das 10 da noite quando Lena terminou de organizar os últimos documentos sobre a mesa de Damien. O escritório estava silencioso, levemente iluminado, com apenas o abajur projetando um círculo quente de luz sobre os papéis espalhados. Lá fora, Chicago brilhava através das grandes janelas, mas ali dentro, o mundo havia se reduzido a apenas 2 pessoas e uma conversa que ainda não havia começado. Damien se recostou na cadeira, observando Lena dobrar cuidadosamente uma folha onde havia escrito anotações sobre o caso Renshaw. Reparou que ela sempre dobrava os papéis do mesmo jeito, 2 vezes, formando retângulos perfeitos, como se cada um fosse uma carta que merecia respeito. Você não precisa ficar até tão tarde, ele disse, quebrando o silêncio. Eu sei, mas gosto do escritório quando está vazio. É mais fácil pensar quando ninguém está me olhando, como se eu fosse uma atração de circo. Lena colocou o último livro na mochila e sentou-se na cadeira à frente dele. Não era a poltrona elegante que usava nas reuniões formais. Era uma cadeira de madeira simples que a fazia parecer mais presente, mais real. Posso te perguntar uma coisa? Disse Damien, inclinando-se à frente. Claro, mas se for sobre jurisprudência, eu cobro extra depois das 9. Ele sorriu, mas logo a expressão ficou séria. Por que você escolheu direito? Quero dizer, o que te fez seguir esse caminho? Lena respirou fundo, como quem abre uma gaveta que não mexia há muito tempo. Meu pai era pedreiro. Morreu quando eu tinha 16 anos, num acidente de trabalho.
A empresa tentou não pagar a indenização para minha mãe. Disseram que ele não estava usando o equipamento de segurança, que a culpa era dele. Mentira. Uma mentira nojenta. Ela parou, olhando para as mãos. Minha mãe não sabia como reagir. A gente não podia pagar um advogado. E os poucos que aceitavam conversar com a gente nos tratavam como se estivessem fazendo um favor, como se devêssemos agradecer só por sermos ouvidas. Damen se inclinou um pouco mais, ouvindo com atenção total. E aí, eu pensei, se eu conhecesse a lei, se entendesse como as coisas funcionam, talvez eu pudesse ajudar ela, talvez pudesse ajudar outras pessoas na mesma situação. Então, entrei na faculdade com uma bolsa. Vocês venceram o caso? Vencemos, depois de 2 anos de luta. Com o dinheiro, minha mãe abriu uma pequena loja de costura no bairro. Está lá até hoje. Ela faz vestidos de festa para meninas que querem se sentir como princesas. Lena sorriu, mas havia uma tristeza suave por trás do sorriso. Você deve ter sido uma aluna excelente, disse Damen. Eu era. Boas notas, grupos de estudo, adorava discutir casos com os professores. Tinha um plano: terminar a graduação, fazer pós e talvez um dia abrir um escritório de assistência jurídica no meu bairro. E o que aconteceu? A pergunta ficou no ar por alguns segundos. Lena prendeu uma mecha de cabelo atrás da orelha, um gesto que Damen já havia notado que ela fazia quando estava organizando os pensamentos. Diego, ela disse enfim. Conheci ele no 2º ano. Estudava administração, um ano à frente de mim. Sorriso fácil, jeito leve, sonhos que pareciam bater com os meus. Ou pelo menos era o que eu achava. Damen percebeu que sua própria respiração tinha ficado mais contida. Namoramos por 1 ano e meio. No 3º ano, descobri que estava grávida. Foi inesperado, mas quando eu disse a ele que achava que enfrentaríamos aquilo juntos, mas não foi isso que aconteceu. Ele entrou em pânico. Disse que era jovem demais para ser pai, que ainda tinha muitos planos e que talvez fosse melhor resolver a situação de outro jeito. Lena fez uma pausa olhando pela janela. Eu disse a ele que respeitava a decisão dele de não querer ser pai, mas que eu teria o bebê e que ele não precisava se preocupar, porque eu daria conta sozinha. E deu conta? Eu tive que dar. Tranquei a faculdade no meio do 3º ano. A bolsa não cobria a creche e minha mãe já estava atolada com a loja. Não podia cuidar do Miguel o tempo todo. Eu precisava trabalhar. Damen sentiu algo estranho no peito, uma mistura de admiração com frustração, um sentimento que ele não conseguia nomear. E o Diego? Sumiu. Literalmente, mudou de cidade depois da formatura. Nunca mais o vi. O Miguel perguntava do pai quando era pequeno, mas não pergunta mais. Acho que ele entende. Nós somos uma família completa do jeito que somos. E você nunca pensou em voltar para a faculdade? Lena deu uma risadinha baixa. Pensei. Toda noite, depois que colocava o Miguel para dormir e abria os livros que conseguia pegar emprestado ou comprar usados nas feirinhas. Mas aí percebi uma coisa. Eu nunca parei de estudar. Só mudei a forma de fazer isso. Ela se levantou e foi até a janela, os olhos se perdendo nas luzes da cidade. Comecei a ir à biblioteca do bairro. Tinha uma seção pequena de direito, mas bem completa. O professor Marchesi, aquele mesmo que mencionei para o Alexander, dava aulas extras lá aos sábados. Quando soube da minha história, começou a me emprestar livros. Emprestar? No começo, sim. Mas depois, quando ele viu que eu realmente estudava, fazia anotações e entendia o que lia, ele começou a me dar os livros. Disse: livro é para ser lido, não para enfeitar estante. Damen se levantou também, ficando ao lado dela na janela. E você nunca sentiu raiva de ter que abrir mão dos seus planos? Lena se virou para ele, e pela primeira vez naquela noite, os olhos dela brilharam com uma intensidade diferente. Senti, por muito tempo, raiva do Diego, da situação, de mim mesma por ter me apaixonado por alguém que não estava pronto para construir nada sério. Mas depois que o Miguel nasceu, ela parou como se revivesse aquele instante. Quando ele nasceu
E eu o segurei pela primeira vez, entendi que meus planos não tinham sido destruídos, só tinham mudado de forma. Eu talvez não fosse a advogada que sonhei ser aos 18, mas seria a mãe que queria ser aos 20. E agora, você se arrepende de ter o Miguel? Nunca. Ele é a melhor parte de mim. Me ensinou que coragem não é não ter medo, é ter medo e seguir em frente mesmo assim. Damien observava o perfil dela contra as luzes da cidade. Havia algo em Lena que ele nunca tinha visto antes, uma força que não vinha de tentar provar nada para ninguém, mas de saber exatamente quem ela era. E você ainda estuda toda noite depois que ele dorme? Abro meus livros, leio casos, estudo jurisprudência, acompanho mudanças na lei. Não porque eu preciso, mas porque eu quero, porque faz sentido para mim. Mesmo sabendo que não pode exercer, exercer o direito é uma coisa, compreender ele é outra. E quem sabe, talvez um dia eu volte para a faculdade. O Miguel tá crescendo, ficando mais independente. Talvez seja a hora de terminar o que comecei. Damen sentiu uma emoção estranha subir no peito. Era admiração, sim, mas mais do que isso. Era como se estivesse diante de alguém que transformou cada obstáculo em degrau, cada queda em impulso para subir mais alto. Você é incrível, ele disse, a frase escapando com mais sentimento do que ele pretendia. Eu sou uma mãe solo que limpa escritórios e lê livros de direito nas horas vagas. Nada de incrível nisso. Você está errada. Você pegou uma situação que podia te destruir e transformou em força. Criou um filho sozinha. Nunca parou de aprender. Nunca perdeu a gentileza nem o senso de humor. E ainda resolve problemas que advogados com doutorado não conseguem. Lena sorriu, mas os olhos brilhavam úmidos. Miguel me perguntou outro dia se eu ficava triste por não ter virado advogada. Sabe o que eu respondi? Eu disse a ele o que tinha que dizer. Talvez eu não tenha me tornado a advogada que sonhei ser, mas me tornei a pessoa que precisava ser. E isso vale muito mais. O silêncio que veio depois parecia pesado, carregado de significado. Damien observava Lena ajeitar o cabelo, pegar a bolsa, voltando ao modo eficiente de funcionária. Mas algo havia mudado naquele curto instante. Uma intimidade sutil se formara, uma compreensão mútua que ultrapassava a parceria profissional. Preciso ir, disse ela. Miguel vai para a cama cedo, mas gosta que eu esteja lá quando ele acorda no meio da noite. Às vezes, tem pesadelos. Claro. Obrigado por compartilhar isso comigo. Obrigado por ouvir. Ela caminhou até a porta, mas virou antes de sair. Damien, essa conversa fica entre nós, certo? Não porque seja segredo, mas porque é pessoal, claro. Lena saiu. Damien ficou sozinho no escritório, olhando para a cadeira onde ela estava sentada. Pela primeira vez em anos, sentiu-se pequeno, não de forma diminuída, mas humilde, como alguém que acaba de conhecer alguém capaz de fazer questionar tudo que acreditava saber sobre força, determinação e valor. No dia seguinte, Damien chegou ao escritório mais cedo que o habitual, não por reuniões urgentes ou documentos para revisar, mas porque queria observar. Queria entender melhor aquela mulher que, em uma única conversa, mudou sua visão sobre inteligência e caráter. Posicionou-se estrategicamente na copa, de onde podia ver o corredor principal. Às 8h15, Lena entrou com seu uniforme azul e a velha mochila. Mas Damien a via diferente agora. Cada movimento dela parecia contar uma história. Cada sorriso dado aos colegas carregava uma gentileza que ia além da educação. Observou quando ela parou para ajudar um estagiário que derrubara uma pilha de papéis. Ao invés de só ajudar a recolher, ela os organizou por data e entregou com uma piada sobre como papéis têm vida própria nos escritórios de advocacia. O rapaz riu, claramente aliviado. Mais tarde, durante uma reunião com a equipe jurídica, Damian se pegou, imaginando o que Lena diria sobre cada ponto discutido. Quando um dos advogados sugeriu uma estratégia que ele sabia ser fraca, quase murmurou. Lena diria que há uma brecha na cláusula 3, mas se conteve,
Na hora do almoço, viu-a sentada sozinha no pátio, comendo um sanduíche e lendo um livro sobre direito constitucional. Não parecia uma performance. Ela não tentava impressionar ninguém. Era interesse verdadeiro, paixão genuína pelo aprendizado. Damian percebeu que sentia algo que não conseguia nomear. Não era atração física, nem apenas respeito profissional por uma colega competente. Era mais profundo, mais complexo. Era admiração misturada com curiosidade. Respeito com um desejo de entender como uma mente tão brilhante havia se desenvolvido em circunstâncias tão difíceis. Ele estava fascinado com a forma como ela transformava a dificuldade em percepção, obstáculos em chances de crescimento. No fim do dia, quando o escritório começou a esvaziar, Damien chamou Lena para uma conversa. "Tenho algo para você", disse, entregando-lhe um envelope. Lena abriu e encontrou um cheque. Um valor significativo, suficiente para cobrir vários meses de despesas. "O que é isso?" "Um bônus por toda a ajuda que você me deu, por soluções que nenhum dos meus advogados conseguiu encontrar." Lena olhou para o cheque por alguns segundos e então devolveu. "Não posso aceitar isso." "Por quê?" "Você merece. O valor que você agrega ao meu trabalho vale muito mais que isso." "Exatamente por isso que não posso aceitar." Damien franziu a testa, confuso. "Não entendo." Lena sentou-se na mesma cadeira que usara na noite anterior. "Se eu aceitar esse cheque, você vai achar que estamos quites, que pagou pelo meu conhecimento, pela minha ajuda, e eu vou me sentir como alguém que foi recompensado por ser útil. Mas é exatamente isso que estou fazendo, recompensando alguém que foi útil." "Não, Damien. Eu não sou um favor. Eu sou valor." As palavras ficaram no ar, carregadas de dignidade e firmeza. "Você não entende", continuou ela. "Eu não te ajudo porque preciso de dinheiro. Eu te ajudo porque eu gosto, porque isso faz sentido para mim, porque finalmente estou usando tudo o que aprendi. Se colocarmos dinheiro nisso, vira uma transação, mas o que temos aqui é uma parceria." Damen guardou o cheque, sentindo-se ao mesmo tempo recusado e profundamente impressionado. "Então, como posso retribuir?" ele perguntou. "Me deixe continuar participando, continue confiando no meu julgamento e talvez, só talvez, comece a me ver como uma pessoa, não só como a faxineira que por acaso entende de direito." Naquele momento, Damen entendeu o que estava sentindo. Estava se apaixonando, não pelos traços de Lena, nem pela utilidade dela no trabalho, mas pela essência dela, pela integridade, pela mente, pela forma como transformava qualquer situação em uma oportunidade de aprendizado, e isso o assustava mais do que qualquer processo judicial que já tivesse enfrentado. A manhã de quinta-feira começou como qualquer outra no escritório Hayes and Lee. Lena chegou pontualmente às 8 horas, cumprimentou a equipe da recepção e seguiu com seu carrinho de limpeza até o andar administrativo. O que ela não sabia era que, a poucos metros dali, Marcus Thompson, estagiário do segundo ano e aspirante a influenciador digital, estava discretamente gravando um vídeo para seu canal no TikTok. Marcos andava intrigado com os rumores que corriam pelo escritório. Falavam de uma consultora misteriosa, invisível, que vinha ajudando Damon Hayes a resolver casos complexos. Quando viu Lena explicando pacientemente a 2 outros estagiários a diferença entre cláusula de rescisão e cláusula de cancelamento, soube na hora. Aquilo era ouro puro para as redes. "Olha, é simples", disse Lena, apoiada na vassoura enquanto gesticulava. "Uma cláusula de rescisão é como um término, porque vocês não combinam mais nos filmes. Acabou, mas ninguém fez nada de errado. Agora, uma cláusula de anulação é quando um estava comendo toda a pipoca escondido. Isso é quebra de confiança." Os estagiários riram. Um deles perguntou: "E se alguém mentiu dizendo que ama filme de terror só para impressionar o outro?" "Aí, meu amigo, é falsa declaração. O contrato todo foi baseado em uma mentira. Isso pode invalidar tudo desde o início. Tipo quando você descobre que a sua crush não gosta de cachorro, nem de pizza.
É um desencontro essencial. Relacionamento anulado. Marcos continuava gravando, hipnotizado com a clareza de Lena. Explicava em 2 minutos o que os professores dele levavam horas, e com metade do impacto. Como a gente sabe qual cláusula usar em cada caso? Perguntou outro estagiário. Pergunta-chave. Teve má fé? Se sim, é anulação. Se não, é só rescisão. Tipo terminar por mensagem ou pessoalmente. De um jeito ou de outro, acabou, mas um tem mais respeito que o outro. Lena pegou o pano e já se preparava para voltar ao trabalho, mas um deles ainda tinha uma dúvida. E se os dois querem sair do contrato, mas por motivos diferentes? Aí temos um divórcio amigável com disputa de guarda do cachorro. Rescisão bilateral com cláusula de divisão específica. Cada um leva o que trouxe, mas alguém vai ter que ficar com a conta da Netflix. Os três caíram na gargalhada, e Marcos encerrou a gravação com um close no rosto de Lena, que acenava com naturalidade para a câmera. Senhores e senhoras, vocês acabaram de assistir à melhor aula de direito contratual da história, dada pela especialista mais improvável do escritório mais chique de Chicago. Isso sim é acesso ao conhecimento. Marcos postou o vídeo às 14 horas no TikTok com a legenda POV. A faxineira do seu escritório explica direito contratual melhor que seu professor de Harvard. Sabedoria legal, sem diploma. Lenda jurídica. O que aconteceu depois surpreendeu até ele. Em 2 horas, o vídeo já tinha 50.000 visualizações. Em 4, bateu 200.000. No fim do dia, já passava de 500.000, com comentários entusiasmados de estudantes de direito, advogados e até professores. Essa mulher explicou em 2 minutos o que meu professor não conseguiu em um semestre inteiro. Alguém sabe onde ela dá aula? Vou largar a faculdade para estudar com ela. Finalmente alguém que faz o direito fazer sentido. Pera, ela é faxineira? Como pode ser melhor que um PhD de Harvard? O vídeo foi compartilhado em grupos de WhatsApp de faculdades de direito por todo o país. Viralizou no Twitter com a hashtag #JaniTorJote e tomou conta do Instagram com stories citando as explicações de Lena. O site de notícias jurídicas Legal News divulgou o clipe com a manchete: funcionária da limpeza dá aula de direito contratual e viraliza nas redes sociais. Outro portal, Law for All, publicou uma matéria completa. A educadora acidental que está mudando a forma como falamos sobre o direito. Mas a verdadeira explosão aconteceu quando a famosa página legal Mimes postou uma imagem de Lena segurando sua vassoura ao lado de 11 advogados sérios, vestidos com suas togas, com a legenda: a faxineira que superou 11 doutores em direito. O meme se espalhou como fogo em mato seco. Várias versões surgiram em seguida, cada uma mais criativa que a outra. Quando a faxineira sabe mais que seu advogado. Reviravolta. A pessoa mais inteligente do escritório não tem diploma. Ela limpa os pisos e suas argumentações jurídicas. Na manhã seguinte, Lena chegou ao trabalho sem ter ideia do que estava acontecendo. Foi recebida por olhares curiosos, conversas sussurradas e alguns sorrisos cúmplices. Só percebeu que algo estava errado quando a recepcionista, mal contendo a empolgação, mostrou seu celular. Lena, você viralizou. Mais de 2 milhões de visualizações. Lena assistiu ao vídeo com um sorriso divertido, balançando a cabeça. Aquele Marcos! Sempre achei que ele gravava demais. Você não está brava? Porque eu estaria. Não falei nada errado. Mas você não pediu para ser filmada. Verdade. Mas também não falei nada confidencial. E pelo que vejo nos comentários, as pessoas estão aprendendo. Isso é bom. Quando Damien chegou ao escritório, 1 hora depois, já havia 3 ligações de jornalistas esperando, 2 e-mails de produtores de TV querendo entrevistar a faxineira viral e uma mensagem do RH perguntando como lidar com a situação. Damien ligou para Marcos imediatamente. Você não tinha direito de filmar um funcionário sem permissão. Senhor Reis, eu não sabia que isso ia viralizar desse jeito. Era só um vídeo bobo para meus seguidores. Tire o vídeo do ar agora. Mas, senhor, já foi compartilhado milhares de vezes. Mesmo que eu apague, não vai adiantar muito.
E tecnicamente gravei em uma área pública do escritório, e ela não disse que não queria ser filmada. Damien respirou fundo, tentando controlar a irritação. Não estava bravo com o sucesso de Lena, mas preocupado com as possíveis consequências. A firma poderia ser questionada sobre suas práticas de contratação, sobre por que uma funcionária da limpeza tinha conhecimento jurídico tão avançado, sobre a competência geral da equipe legal. Ele chamou Lena para uma conversa privada. Lena, precisamos falar sobre essa situação. Vi o vídeo. É engraçado. Você entende as implicações? A imprensa pode querer falar com você, investigar sua história, perguntar por que você não está atuando como advogada. E eu vou responder com a verdade. Estudei direito, não terminei por motivos pessoais, mas continuei estudando porque gosto. Qual é o problema? O problema é que isso pode criar uma situação embaraçosa para o escritório. As pessoas vão questionar nossa competência, perguntar por que dependemos de uma funcionária da limpeza para resolver casos complexos. Lena cruzou os braços, assumindo um tom mais sério. Damien, você está envergonhado de mim? A pergunta o pegou de surpresa. Não é isso. Então o que é? Eu compartilhei alguma informação confidencial, quebrei algum protocolo, desrespeitei um cliente? Não. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Você prefere ter uma equipe que finge saber tudo ou alguém que realmente entende do assunto, independente do cargo? Damien ficou em silêncio por alguns segundos. Você está certa, me desculpe. É que esse tipo de atenção pode complicar nossa parceria. Nossa parceria sempre foi complicada, Damien, desde o primeiro dia. E ainda assim, deu certo. Ela se levantou e foi até a janela. Sabe o que eu penso sobre esse vídeo? Se as pessoas rirem de mim, espero que aprendam algo no processo. Quantos estudantes de direito você acha que entenderam conceitos presos na cabeça só porque eu usei analogias com relacionamentos e Netflix? Provavelmente muitos. Então o vídeo cumpriu seu propósito e, se causar algum problema para o escritório, a gente resolve. Mas não vou me esconder só porque descobriram que inteligência não vem com diploma. Damien a observou, impressionado mais uma vez com sua capacidade de transformar uma situação potencialmente complicada em uma oportunidade para reflexão. Você não tem medo de ser julgada? Damien, sou mãe solteira, faxineira que estuda direito nas horas vagas. Se eu tivesse medo do julgamento, nem sairia de casa. O que importa para mim é: estou fazendo algo útil? Estou ajudando alguém? Estou sendo verdadeira comigo mesma? E você? Eu estou. Então, que venham os memes, as entrevistas, as perguntas. Eu vou responder tudo com a maior naturalidade do mundo. Naquela tarde, quando mais 3 veículos de imprensa entraram em contato querendo entrevistar a faxineira que virou um fenômeno, Damien não tentou impedir. Em vez disso, perguntou a Lena se ela precisava de algo. Só me prometa uma coisa, ela disse, com um olhar sério. O quê? Se algum jornalista perguntar sobre meu chefe, diga que ele é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Porque é verdade. E porque inteligência reconhece inteligência. Estava oficial. Damien estava completamente apaixonado. O caso Renshaw contra Hayes e Lee estava marcado para segunda-feira, às 9 da manhã, no Tribunal Superior de Chicago. Era um julgamento que decidiria não só o futuro financeiro do escritório, mas também sua reputação no mercado. 60 milhões de dólares em jogo, além da credibilidade que Damien havia construído ao longo de 15 anos de trabalho. Na sexta-feira anterior, a tensão no escritório era palpável. Os advogados revisavam argumentos, checavam precedentes e trocavam olhares nervosos nos corredores. Todos sabiam que a estratégia de defesa dependia de uma interpretação complexa da cláusula 38B. Exatamente a cláusula que Lena havia apontado como problemática semanas antes. Damien estava em seu escritório, cercado por pilhas de documentos e 3 advogados seniores que pareciam mais ansiosos do que confiantes. O argumento é sólido, disse Robert Chen, o mais experiente da equipe. Mas a acusação vai atacar nossa interpretação da cláusula de salvaguarda. E se citarem o precedente Morrison contra Atlantic? Perguntou Sarah, segunda na hierarquia. Nossa defesa vai enfraquecer.
murmurou Damien, esfregando as têmporas. Ele estudava o caso há semanas, mas algo ainda o incomodava. Havia uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava. Foi então que Lena bateu na porta. Com licença, posso entrar? Claro. Ela carregava uma bandeja com café e uma pasta debaixo do braço. Trouxe um café para vocês. E bem, ouvi você falando sobre Morrison contra Atlantic. Robert ergueu uma sobrancelha. E você está preocupada com o precedente errado. O silêncio tomou a sala. Lena colocou a bandeja na mesa e abriu a pasta. A decisão Morrison contra Atlantic foi parcialmente revertida 6 meses depois pelo caso Hamilton contra Shaw Industries. A interpretação que vocês temem não é mais válida. Sarah folheou os documentos rapidamente. Isso não está na nossa pesquisa, porque foi publicado em um jornal menos conhecido, não nas grandes revistas jurídicas, mas mudou completamente o precedente legal. O que vocês deveriam estar observando é o caso Nelson contra Phoenix Corp, de 2 meses atrás. Damien se inclinou para a frente. Explique. O caso Nelson introduziu uma nova forma de interpretar cláusulas ambíguas em contratos de fusão. Se a acusação citar esse caso, sim, teremos um problema, mas também uma solução. Ela puxou uma cadeira e se sentou entre eles, espalhando papéis pela mesa. Em Nelson, o juiz usou uma leitura estritamente literal da lei, ignorando o contexto histórico. Mas há um caso mais antigo, Fitzgerald contra Morgan Steele, de 1987, que se encaixa perfeitamente na nossa situação. Nas 2 horas seguintes, Lena reestruturou completamente a estratégia de defesa. Ela não apontou apenas fraquezas nos argumentos originais, mas construiu uma abordagem sólida, baseada em precedentes que os outros advogados nem conheciam. Você deveria ser quem vai ao tribunal na segunda-feira, disse Robert, claramente impressionado. Não posso e não vou. Por quê? Porque não é meu lugar. Meu lugar é aqui, ajudando vocês a se prepararem. Damien vai brilhar naquela sala e vocês vão entender por que ele é um dos melhores advogados de Chicago. Na noite de domingo, Damien ligou para Lena. Estou nervoso. Nervoso ou inseguro? Qual a diferença? Nervoso é quando você sabe que está preparado, mas o coração ainda acelera. Inseguro é quando você não tem certeza se está à altura. Então, você está nervoso. Que bom. Isso significa que você se importa com o resultado. Agora me diga qual é o ponto central do nosso argumento. Por 40 minutos, Lena fez com que ele revisasse os pontos-chave, testou suas respostas para possíveis perguntas e o lembrou dos precedentes cruciais. Quando desligaram, Damien se sentia confiante pela primeira vez em semanas. Na manhã de segunda-feira, a sala do tribunal estava lotada. Jornalistas, estudantes de direito e curiosos, todos atraídos pela atenção em torno do caso da faxineira viral, ocuparam todos os assentos disponíveis. Lena ficou sentada discretamente no fundo, usando uma blusa simples e jeans. Damien começou firme. Seu argumento inicial foi claro, persuasivo e bem estruturado. Citou os precedentes recomendados por Lena e expôs uma linha de raciocínio sólida. Por 40 minutos, ele dominou completamente a sala. Mas então, a acusação contra-atacou. Sua Excelência, disse a promotora. Uma mulher bem vestida na casa dos 50. A defesa se apoia em uma interpretação duvidosa do caso Fitzgerald contra Morgan Steele. Gostaria de destacar que esse precedente foi parcialmente modificado pela recente decisão no caso Torres contra Infinity Holdings. Damien sentiu o sangue esvair do rosto. Torres contra Infinity Holdings? Ele não conhecia aquele caso. Não havia surgido em sua pesquisa. Lena não tinha mencionado. A mudança introduzida por Torres contra Infinity, continuou a promotora, deixa claro que, em contratos de fusão com cláusulas ambíguas, a interpretação deve favorecer a parte que não redigiu o documento original. O juiz se inclinou, claramente interessado. Damien sabia que precisava responder,
mas não fazia ideia de como rebater um precedente que jamais tinha visto antes. Sua equipe parecia tão perdida quanto ele. Senhor Reis, disse o juiz, gostaria de responder ao precedente levantado pela acusação? Damon levantou-se, mas sua mente estava em branco. Vasculhou seus papéis, procurando algo que pudesse usar, mas não encontrou nada. Foi então que ouviu uma voz suave atrás dele. Artigo 127, parágrafo 3. Modificação parcial, não total. Era Lena. Ela havia se levantado e, falando em voz baixa, apenas o suficiente para que ele ouvisse, lhe entregou exatamente o que precisava. Damon respirou fundo e se voltou para o juiz. Sua Excelência, com todo respeito à promotoria, é importante esclarecer que Torres contra Infinity Holdings introduziu apenas uma modificação parcial ao precedente Fitzgerald contra Morgan Stanley, não uma revogação total. Ele começou a andar pela sala novamente, a confiança voltando. O artigo 127, parágrafo 3, estabelece que mudanças parciais em precedentes devem aplicar-se apenas aos aspectos específicos questionados na nova decisão. Lena explicou. Em Torres contra Infinity, a questão central foi a interpretação de cláusulas em aquisições hostis, não em fusões amigáveis como a que estamos discutindo hoje. A promotora franziu o senho claramente sem esperar aquela resposta. Além disso, senhor juiz, continuou Damon, em Torres contra Infinity ficou muito claro que a decisão não deveria ter aplicação ampla para todos os tipos de fusões, mas apenas para aquelas envolvendo coerção ou desequilíbrio significativo de informações. O juiz acenou, seguindo a lógica. No nosso caso, temos uma fusão amigável, com total transparência e compartilhamento de informações entre ambas as partes, documentado ao longo de 8 meses de negociações. Portanto, Torres contra Infinity não se aplica. A interpretação original de Fitzgerald contra Morgan Stanley continua válida e relevante. O tribunal ficou em silêncio, quebrado apenas pelo som do juiz batendo sua caneta na mesa. Senhor Reis, seu argumento é consistente e bem fundamentado. A objeção é rejeitada. 2 horas depois, Damon havia vencido o caso. A decisão foi unânime. A cláusula 38B era válida, o contrato permanecia em vigor, e Hazen Lee não só manteve os 60 milhões em jogo, como também sua reputação. De volta ao escritório, todos comemoravam. Mas antes de se juntar à festa, Damon procurou Lena. Preciso falar com você. Eles se encontraram em seu escritório, longe dos cumprimentos e brindes que aconteciam lá embaixo. Como você sabia sobre Torres contra Infinity? Pesquisei ontem à noite quando você me disse que estava nervoso. Pensei em verificar se algum caso recente poderia complicar nossa estratégia. Encontrei 3, incluindo esse. E por que não me contou antes? Porque você já estava sob pressão, e eu sabia que, se surgisse, você conseguiria lidar com isso na hora, com a informação certa. Damon sentou-se na beirada da mesa. Lena, você salvou minha carreira hoje. Você salvou a sua, respondeu ela sorrindo. Eu só sussurrei uma dica. Não, foi muito mais que isso. Você está me ajudando desde o primeiro dia. Ele se aproximou. Quero oficializar isso. Aceita ser minha assistente pessoal e conselheira jurídica principal? Salário integral, benefícios completos e o reconhecimento que você merece. Os olhos de Lena se encheram de lágrimas. Você está falando sério? Completamente. Isso não é favor, nem caridade. É respeito pelo seu valor profissional. Eu aceito. Eles se abraçaram, um abraço profissional, mas que durou alguns segundos a mais do que o necessário. Naquela noite, Damon organizou um jantar de comemoração no Rosewood, um dos restaurantes mais elegantes de Chicago. Toda a equipe jurídica estava presente junto com vários clientes importantes. Quando Lena chegou, e Damon quase não a reconheceu. Ela usava um vestido simples azul marinho, elegante mas discreto, e seu cabelo, que normalmente estava preso, agora estava solto. Estava linda, mas ainda completamente ela mesma.
Durante o jantar, ela falava com facilidade sobre casos jurídicos, fazia as pessoas rirem com suas analogias criativas e se portava com uma confiança silenciosa que não tinha nada a ver com roupas ou sapatos. Damen não conseguia tirar os olhos dela a noite toda. O jeito como ela gesticulava explicando um ponto, o sorriso quando alguém fazia uma pergunta inteligente, a forma como tratava todos, do garçom aos sócios mais importantes, com a mesma gentileza e respeito. No final da noite, quando o grupo começou a se despedir, Damen se ofereceu para levá-la para casa. Você não precisa, posso chamar um Uber. Insisto, depois de tudo que você fez por mim, é o mínimo que posso fazer. No caminho, conversaram sobre o julgamento, seu novo papel e alguns detalhes finais do caso. O papo fluía fácil, com momentos de silêncio que pareciam naturais, não constrangedores. Quando chegaram ao prédio de Lena, Damen desligou o motor. Lena, ele se virou para ela. Por um instante ficaram apenas se olhando. Algo vinha crescendo há semanas, uma conexão não dita, um puxão silencioso. Damen se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave no começo, inseguro, depois mais profundo. Lena respondeu, as mãos tocando o rosto dele, perdida naquele momento. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso, isso foi um erro, disse Damen, tenso. Não deveria ter acontecido. Você trabalha para mim agora. Isso complica tudo. Foi inadequado. Lena permaneceu em silêncio, absorvendo o que ele disse. Damen, é melhor esquecer que isso aconteceu. Por favor. Olhou para ele por alguns segundos e saiu do carro sem dizer mais nada. Damen a viu entrar no prédio, sabendo que acabara de cometer o maior erro da sua vida. Na manhã seguinte, Damen chegou ao escritório 2 horas mais cedo do que de costume. Não havia dormido bem, revivendo o momento do beijo e, principalmente, o olhar de Lena quando ele disse que foi um erro. Não era raiva, mas uma decepção silenciosa, 1000 vezes pior, que o assombrou a noite toda. Às 9 horas, quando Lena chegou para trabalhar, encontrou um buquê de rosas brancas sobre sua nova mesa. Uma mesa de verdade, com gavetas e tudo, no andar administrativo. Era um arranjo elegante e caro, do tipo que custava mais que o salário dela da semana anterior. O cartão dizia apenas: peço desculpas pelo meu comportamento inadequado ontem. DH. Lena olhou para as flores por alguns segundos, então caminhou calmamente até o escritório de Damen. Ele estava ao telefone, mas desligou ao vê-la entrar com o buquê. Lena, elas são muito bonitas. Ela disse colocando as flores sobre a mesa. Mas sou alérgica. Alérgica a rosas. Alérgica a desculpas caras e perfumadas. Ela deixou um pequeno bilhete dobrado ao lado do buquê e saiu antes que ele pudesse responder. O bilhete dizia: da próxima vez que quiser se desculpar, tente falar. Flores morrem em uma semana. Palavras sinceras duram para sempre. Nos dias seguintes, Damen tentou se aproximar de forma mais sutil. Deixou um café da cafeteria do bairro dela sobre sua mesa, um lugar pequeno e local, bem diferente do café gourmet do escritório. Lena agradeceu educadamente, tomou o café, mas deixou claro que a cortesia profissional não apagava o desconforto pessoal. Quando ele se ofereceu para ajudar a organizar a biblioteca jurídica que ela havia pedido para seu novo escritório, ela respondeu: obrigada, mas vou me virar. Sempre me virei. Não havia hostilidade na voz dela, apenas uma firme definição de limites que antes não existiam, limites que aquele beijo não resolvido tinha criado. Na quarta-feira, Damen tentou outra abordagem. Durante uma reunião sobre um novo caso, pediu a opinião de Lena na frente de toda a equipe jurídica. Nossa nova consultora certamente tem uma perspectiva valiosa sobre esse assunto, disse ele, olhando diretamente para ela. Lena respondeu com um profissionalismo impecável, deu sugestões precisas e ajudou a resolver um impasse que travava a discussão há 2 horas. Mas, quando a reunião acabou e os outros advogados foram embora elogiando sua contribuição, ela se virou para Damen e disse: não use o meu trabalho para tentar consertar o que quebrou fora daqui. Isso não é sobre o que você acha que é.
E você não precisa. Meu trabalho fala por si. Sempre falou. Eu não preciso que você me valide profissionalmente para compensar o que aconteceu pessoalmente. Na quinta-feira, Damian deixou um livro sobre a mesa dela. Novos Precedentes no Direito Contratual, uma coletânea lançada apenas na semana anterior. Era exatamente o tipo de leitura que ele sabia que ela amaria. Lena folheou as páginas, claramente interessada, mas devolveu o exemplar no fim do dia com um post-it. Obrigada pelo empréstimo. Já pedi meu próprio exemplar. Na sexta, quando Damian tentou puxar assunto sobre um caso que estavam revisando juntos, Lena o interrompeu com gentileza. Damen, podemos estabelecer algumas regras? Claro. Primeiro, meu trabalho continua excelente porque eu amo o que faço, não porque você precisa de mim. Segundo, nossa parceria profissional é sólida e vai continuar assim. Terceiro, o que aconteceu no estacionamento fica no estacionamento. E a quarta regra: pare de tentar compensar o que disse com gestos pequenos. Se você realmente acredita que foi um erro, então foi. Ponto. Vamos seguir em frente. Damen apenas assentiu, mas havia algo no olhar dele que Lena escolheu não interpretar. No fim de semana, Miguel brincava na sala quando viu, pela janela, o mesmo carro preto que havia deixado sua mãe na noite anterior. Mãe, o homem das flores está lá embaixo de novo. O homem das flores? Aquele que mandou as flores brancas que você devolveu. O mesmo que te trouxe depois do jantar chique. Lena foi até a janela. Damian estava ao lado do carro, olhando para o prédio, mas sem coragem de subir. Miguel, vem aqui. O menino se aproximou, curioso. Esse homem é seu amigo ou seu namorado? Lena sorriu, passando a mão nos cabelos do filho. Por que você quer saber? Porque, se ele for seu amigo, você devia convidar ele para subir. A vovó sempre diz que amigos são bem-vindos, mas se ele for seu namorado... Se ele for meu namorado, o quê? Você tem que decidir se gosta mesmo dele ou se ele tá só confuso, porque namorado confuso te deixa triste, e eu não gosto quando você fica triste. Lena abraçou o filho, impressionada com a sabedoria de um menino de 6 anos. E o que você acha que ele é? Miguel pensou por alguns segundos, observando Damian pela janela. Acho que ele é um amigo que queria ser namorado, mas ficou com medo. Igual o Pedro da minha sala, ele gosta da Sofia, mas finge que não porque os outros meninos zoariam ele. Você é muito esperto, sabia? A vovó sempre fala isso. Ela também diz que adulto às vezes é mais bobo que criança. Lena riu, ainda olhando para Damen lá embaixo. Sabe de uma coisa? Sua avó tem razão. Damian ficou parado na calçada por mais uns 10 minutos, depois entrou no carro e foi embora. Lena continuou na janela, pensando nas palavras do filho e nos sentimentos confusos que ela mesma ainda não sabia nomear. Miguel, já de volta aos brinquedos, gritou da sala. Mãe, se ele voltar amanhã, posso conversar com ele? Adulto confuso às vezes precisa de ajuda de criança. Lena balançou a cabeça, sorrindo. O menino tinha razão. Adultos complicam demais o que é simples. Na segunda-feira seguinte, Damian apareceu na mesa dela com uma proposta inesperada. Quer almoçar fora? Preciso conversar com você sobre um caso, mas longe do escritório. Lena o encarou, percebendo algo diferente no jeito dele. Parecia menos blindado, mais humano. Que tipo de caso? Do tipo que não se resolve com jurisprudência. Eles foram a um pequeno café no centro, bem longe dos restaurantes sofisticados que Damen costumava frequentar. Era um lugar simples, com mesas de madeira gastas e cardápio escrito à mão num quadro de giz. Do tipo que fazia Lena se sentir em casa. Damian pediu um sanduíche, mas quase não tocou nele. Lena comia sua salada observando ele brincar nervosamente com o guardanapo. Então, disse ela, depois de alguns minutos em silêncio, que tipo de caso te deixa assim? Eu sou o caso. Ela parou de comer e apenas esperou. Lena, eu não sei como lidar com o que estou sentindo. E o que você está sentindo? Damian respirou fundo, como se fosse fazer uma confissão em tribunal. Desde que você entrou na minha vida, tudo mudou.
o jeito que eu trabalho, o jeito que eu penso, o jeito que eu existo, e isso me assusta. Por que te assusta? Porque eu nunca me senti assim antes. Nunca admirei alguém tanto. Nunca quis querer estar perto de alguém, ouvir seus pensamentos, entender como essa pessoa vê o mundo. Lena colocou o garfo na mesa e lhe deu toda a atenção. Você está confuso porque se apaixonou ou porque se apaixonou por mim? A pergunta o pegou desprevenido. Qual a diferença? A diferença é que talvez você não esteja acostumado com mulheres que não precisam de você, apenas do seu eu verdadeiro. Damien franziu a testa. Como assim? As mulheres que você conheceu antes precisavam do seu status, do seu dinheiro, da sua influência. Eu não preciso de nada disso. E isso te deixa sem ponto de referência, não é? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo as palavras dela. Talvez você tenha razão. Não é talvez. Você passou a vida inteira sendo necessário para as pessoas pelos motivos errados. Comigo, você é só você, Damien. Não o CEO, não o cara rico, apenas o homem inteligente que faz boas perguntas e às vezes ri das minhas piadas ruins. Suas piadas não são ruins. São sim. Mas você ri do mesmo jeito. Eles sorriram e a tensão no ar se dissolveu um pouco. Então é isso, disse Damien. Estou confuso porque você me faz sentir desnecessário e essencial ao mesmo tempo. Exatamente. Você não precisa ser nada além de você mesmo. E isso te assusta. Assusta, porque significa que se você gosta de mim, é por mim, e se não gosta, também é por você. Damien assentiu, reconhecendo a verdade clara e cortante nas palavras dela. E sobre o beijo, ele finalmente falou sobre aquilo que havia pairado entre eles. Eu realmente acredito que foi inapropriado. Você trabalha para mim agora e não quero que se sinta pressionada ou desconfortável. Lena inclinou a cabeça, estudando-o. Talvez você devesse pensar um pouco mais antes de sair beijando as pessoas. Ou você me beijou por admiração? Não, eu te beijei porque, naquele momento, não conseguia imaginar nada mais certo no mundo. E depois? Depois, o medo tomou conta. Medo de complicar as coisas, de perder você como colega, de não ser suficiente. Lena recostou-se na cadeira, um sorriso suave nos lábios. Damien, você é muitas coisas. Inteligente, dedicado, às vezes teimoso como uma mula, mas nunca não suficiente. Então, por que eu sinto que sou? Porque você está aprendendo a estar com alguém que não quer nada de você, a não ser sua companhia. Isso é assustador. Eles terminaram o almoço falando de trabalho, mas algo havia mudado entre eles. Um novo senso de compreensão, uma honestidade que antes não existia. Quando voltaram ao escritório, Damien caminhou com ela até sua mesa. Lena, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você sente algo por mim? Ela o olhou por alguns segundos. Desculpa, mas eu também estou confusa. E diferente de você, não tenho o luxo de beijar alguém e depois chamar isso de erro. Quando você descobrir o que realmente quer, me avise. Até lá somos colegas. Bons colegas. Naquela noite, em casa, Lena estava mais quieta que o normal. Miguel já dormia e ela ajudava a mãe, Carmen, a dobrar roupas na sala. Você parece diferente, disse Carmen, observando a filha. Diferente como? Triste. Não daquele tipo que faz chorar, mas do tipo que vem de pensar demais. Lena sorriu. A mãe sempre tinha um jeito cirúrgico de ler seu humor. Estou bem, mãe. Só lidando com algumas mudanças. Que tipo de mudanças? Trabalho, vida pessoal, um pouco de tudo. Carmen parou de dobrar as roupas e sentou-se ao lado da filha. Me conte. O trabalho está indo muito bem, melhor do que eu esperava. Consegui a vaga que sempre quis, faço o que amo e sou bem paga. Mas meu chefe é complicado. Complicado como? Lena suspirou.
Ele é inteligente, respeitoso, valoriza meu lado profissional e eu sinto algo por ele. E ele? Sente algo por você? Acho que sim, mas fica indo e voltando. Ele chama seus próprios sentimentos de erro. Carmen assentiu, como se tudo fizesse sentido de repente. Ah, entendi. Ele é daqueles homens que não sabem lidar com uma mulher forte. Não é isso, mãe. Ele admira minha força. O problema é que acho que isso o deixa inseguro. E você? Como se sente? Confusa. Porque me importo com ele, mas não sei se ele realmente me quer ou se só me admira. E não tenho certeza se quero me envolver com alguém que nem entende seus próprios sentimentos. Carmen abraçou a filha. Querida, às vezes os homens demoram mais para entender o coração. Não porque sejam burros, mas porque foram criados para acreditar que sentimentos são fraqueza. Então o que eu faço? Continue sendo você mesma. Se ele for inteligente, vai perceber que encontrou algo raro. E se não for, a perda é dele. Você já provou que não precisa de ninguém para ser feliz. Lena sorriu, sentindo-se um pouco mais leve. Obrigada, mãe. De nada. E Lena, mesmo assim, se você está se sentindo insegura, é porque está brilhando, e isso quer dizer alguma coisa. Naquela noite, Lena adormeceu pensando nas palavras da mãe, e naquela conversa com Damian. Talvez Carmen estivesse certa. Às vezes, tudo o que você precisa fazer é ser quem você é, e deixar que o resto se revele por conta própria. Nos dias que se seguiram ao almoço, Damian fez exatamente o que Lena imaginava. Recuou. Voltou a ser o CEO distante, composto, falando com ela com a frieza profissional que dominava há anos. Nas reuniões, chamava-a de Senhorita Morales. Nos corredores, apenas um aceno educado, sem parar para conversar. Parecia que a honestidade daquele almoço o tinha assustado tanto que ele se escondeu atrás da mesma armadura corporativa que vestia havia 15 anos. Lena percebeu imediatamente e respondeu da única forma que sabia, com dignidade. Se ele queria distância, ela lhe daria distância. Se preferia formalidade, ela seria impecavelmente formal. Mas, sutilmente, começou a retirar o apoio informal que costumava oferecer. Quando Damian deixava documentos na mesa dela com post-its pedindo opinião, Lena respondia por e-mail. Tecnicamente perfeitos, detalhados, mas sem os comentários espirituosos de antes. Quando ele tentava puxar assunto sobre algum caso, ela respondia de forma clara e profissional e voltava direto ao trabalho. A mudança não passou despercebida. Sarah comentou com Robert que o clima entre o chefe e sua nova assessora tinha ficado estranhamente impessoal. Marcos, ainda orgulhoso de ter percebido o talento de Lena, notou que ela já não fazia piadas enquanto explicava artigos da lei. Na quinta-feira, Damian estava revisando um contrato quando precisou da opinião de Lena sobre uma cláusula específica. Em vez de ir até a mesa dela, como costumava fazer, enviou um e-mail formal pedindo o parecer por escrito. A resposta veio 15 minutos depois. 3 parágrafos impecáveis, técnicos, impessoais. Era exatamente o que ele havia pedido, mas faltava algo, aquele brilho que ele havia aprendido a valorizar no trabalho dela. Naquela noite, sozinho em casa, Damian fez algo que não costumava fazer. Procurou o perfil de Lena nas redes sociais. A curiosidade falou mais alto. O perfil era simples, com poucas fotos, mas cada uma contava uma história. Um vídeo de Miguel de alguns meses atrás tentando dizer a palavra jurisprudência, enquanto Lena ria ao fundo. Uma imagem dela explicando um contrato de plano de saúde a uma vizinha idosa, usando metáforas de receitas de bolo. Outra mostrava Lena sentada na biblioteca do bairro, cercada de livros jurídicos antigos, com Miguel dormindo no colo. Era um mundo completamente diferente do dele. Um lugar onde o conhecimento era compartilhado, não usado como arma. Onde a inteligência servia para ajudar, não para competir. Onde ela não era apenas respeitada, era amada. No sábado, movido por algo que ele mesmo não conseguia explicar, Damian dirigiu até o bairro de Lena.
Não tinha um plano, apenas uma necessidade inexplicável de entender melhor o universo dela. Parou em frente a uma ONG chamada Centro Comunitário Esperança. Pela janela, viu Lena sentada à mesa redonda, cercada por várias pessoas. Falava com entusiasmo, gesticulando enquanto os outros faziam anotações. Damien observou por alguns minutos. Havia algo na postura de Lena ali que ele nunca tinha visto no escritório. Uma leveza natural, uma alegria genuína. Ela não estava interpretando um papel profissional, estava simplesmente sendo ela mesma. Respirou fundo e entrou. O grupo silenciou ao vê-lo. Lena levantou os olhos, surpresa. Damen, o que você está fazendo aqui? Eu estava passando e te vi, disse ele. Uma mentira descarada. E os dois sabiam disso. Esse é Damian Hayes. Lena apresentou ao grupo. Meu chefe. O famoso chefe do vídeo jurídico que viralizou, disse uma senhora sorridente. Eu sou a Dona Rosa. A Lena estava explicando contratos de aluguel pra gente. Damian cumprimentou todos com educação, mas seus olhos voltavam sempre para Lena. Posso falar com você um minutinho? Eles se afastaram para um canto da sala. Fala sério, o que você está fazendo aqui? Lena perguntou, sem hostilidade, apenas curiosidade sincera. Eu queria entender. Entender o quê? Como você faz isso? Como você... É você. O tempo todo. Lena o observou por alguns segundos. Damian, você dirigiu 40 minutos só para me perguntar isso? Talvez. Por quê? Ele olhou para o grupo que já havia retomado a conversa, depois de volta para ela. Porque essa semana eu voltei a ser quem eu era antes de te conhecer. Sempre fui daquele jeito. E percebi que já não gosto mais da pessoa que eu era. E o que você espera que eu faça com isso? Você me deixaria aprender com você? A pergunta saiu com mais vulnerabilidade do que ele queria. Lena ficou em silêncio por um momento. E então sorriu pela primeira vez em uma semana. Depende. Você está disposto a ouvir a Dona Rosa explicar por que o contrato de aluguel dela é injusto, mesmo que isso leve 2 horas? Estou. E a ajudar o seu Carlos a entender por que a oficina não pode cobrar por um serviço que ele não autorizou? Estou. E fazer isso sem se sentir superior a ninguém aqui. Damian olhou em volta, enxergando pela primeira vez não pessoas que precisavam de ajuda, mas pessoas com vivências e saberes em coisas que ele jamais imaginou. Estou disposto a tentar. Lena assentiu. Então sente-se. A Dona Rosa estava nos contando como descobriu sozinha que tinha direito a uma indenização que nenhum advogado quis calcular por ela. Damian se sentou e, pela primeira vez em anos, permaneceu em silêncio para aprender em vez de ensinar. Nas 2 horas seguintes, ouviu histórias que fizeram ele repensar tudo o que achava saber sobre justiça, inteligência e valor humano. Quando saíram, Lena perguntou: E aí, aprendeu alguma coisa? Aprendi que você não é só inteligente, você é sábia. E há uma grande diferença entre as duas coisas. Qual é? Inteligência resolve problemas. Sabedoria transforma pessoas. Pela primeira vez em semanas, eles sorriram um para o outro sem barreiras entre eles. Na quarta-feira seguinte, Lena comentou casualmente que daria uma palestra no centro comunitário sobre direitos do consumidor, aberta a todos. Era parte de um projeto que ela tocava há 2 anos, ensinando noções básicas de direito para quem não podia pagar por um advogado. Posso ir? Perguntou Damian, surpreso com o quão natural aquilo soou. Não vai achar chato? Muito pelo contrário. Acho que preciso ver o que é uma advocacia de verdade. No sábado à tarde, o pequeno auditório do centro comunitário estava lotado. Cerca de 40 pessoas ocupavam as cadeiras de plástico, de jovens mães com bebês no colo até senhores aposentados com cadernos nas mãos. Damian se sentou no fundo, observando. Lena entrou no palco improvisado com uma naturalidade que ele nunca tinha visto nas salas corporativas. Usava jeans e uma blusa simples,
os cabelos soltos, sem os retoques calculados das apresentações empresariais que ele conhecia. Boa tarde, pessoal, disse ela com um sorriso genuíno. Hoje vamos falar sobre algo que todo mundo deveria saber: como não ser enganado na hora de comprar alguma coisa. Risadas leves se espalharam pela sala. Primeiro, vamos concordar em uma coisa. Todo mundo aqui já foi enganado pelo menos uma vez. Eu fui, você foi. Até aquele senhor bem vestido ali no fundo. Apontou discretamente para Damian. Provavelmente também já foi. Mais risadas. E Damian se sentiu incluído, não exposto. A diferença é que, quando isso acontece com alguém que tem dinheiro, essa pessoa contrata um advogado. Quando acontece com gente como a gente reclama com os amigos e fica por isso mesmo, aceita o prejuízo. Uma senhora levantou a mão. Mas, Lena, advogado é caro. O que a gente faz? Dona Maria, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nem tudo exige um advogado. O que você precisa é saber quais são os seus direitos. Durante uma hora, Lena explicou conceitos complexos com exemplos do dia a dia. Falou sobre garantias, comparando com relacionamentos que não deram certo, sobre juros abusivos, comparando com empréstimos entre amigos, e sobre contratos enganosos, usando receitas com ingredientes escondidos como metáfora. Damian observava, fascinado com a forma como ela traduzia o juridiquês para uma linguagem simples, sem perder a precisão técnica. Mas mais do que isso, ele via como as pessoas a enxergavam, não como alguém acima delas fazendo caridade intelectual, mas como uma aliada verdadeira. Quando um rapaz perguntou como contestar uma cobrança errada, Lena não só explicou o passo a passo. Ela escreveu uma carta modelo no quadro, deu dicas de tom e de como construir um bom argumento. Educação é o único tipo de poder que ninguém pode tirar de você, ela disse ao encerrar a sessão. E conhecer os seus direitos faz parte dessa educação. Nunca deixe ninguém te dizer que isso é complicado demais para você entender. Se eu consegui aprender limpando escritórios e lendo livros emprestados, você também pode. A plateia explodiu em aplausos. Várias pessoas se aproximaram depois para fazer perguntas específicas, agradecer ou simplesmente conversar. Damian observava enquanto Lena dava a cada pessoa a mesma atenção e respeito, não importava se a dúvida era grande ou pequena. Uma senhora idosa segurou as mãos de Lena e disse: Querida, você é um anjo em nossas vidas. Sem você, eu jamais teria resolvido aquele problema na companhia telefônica. Dona Conciso, foi você quem resolveu. Eu só mostrei o caminho. Quando a multidão finalmente diminuiu, Damian se aproximou. Isso foi incrível. Era só uma palestra simples. Não, foi muito mais que isso. Eles caminharam em silêncio até o estacionamento. Damian parecia pensativo. Posso te perguntar uma coisa? Finalmente disse. Claro. Como você consegue ser isso? Ser tão importante na vida das pessoas sem nem perceber? Lena parou de andar. Damian, eu não sou importante, apenas compartilho o que sei. É exatamente isso. Você não guarda conhecimento para ter poder sobre os outros, você usa o conhecimento para dar poder às pessoas. Ele olhou para ela com uma mistura de admiração e algo parecido com tristeza. Você é tudo que eu quis ser e nunca consegui. Como assim? Passei a vida inteira acumulando conhecimento para me destacar, para ser melhor que os outros. Use o seu para levantar as pessoas. É o oposto de tudo que eu construí. Lena tocou gentilmente o braço dele. Damian, ainda não é tarde para mudar a forma como usa o que sabe. Você acha? Tenho certeza. Naquele momento, Miguel saiu correndo do centro comunitário, seguido por Carmen. Mãe, você é incrível! O garoto gritou, jogando-se nos braços de Lena. Miguel, esse é o Damian. Damian, meu filho Miguel e minha mãe, Carmen. Miguel olhou para Damian com olhos curiosos. Você é o cara do carro preto. O que está sempre confuso? Lena repreendeu o filho envergonhada. Damian riu. É, sou eu. O confuso. Carmen estendeu a mão com um sorriso caloroso. Prazer em conhecê-lo, Damian. A Lena fala muito de você. Espero que seja coisa boa.
É sim. Ela diz que você é muito inteligente, mas que ainda precisa aprender a confiar mais nos seus sentimentos. Lena corou. Mãe, que isso? É verdade? Carmen se virou para Damien. Posso te dar um conselho, filho? Minha filha não é complicada, ela só não aceita ser segunda opção. Se gostar dela, tenha coragem de admitir. Se não, seja honesto para deixá-la seguir em frente. Damian assentiu, tocado pela sinceridade de Carmen. Obrigado pelo conselho, dona Carmen. De nada, e agora vocês vão jantar aqui em casa. Fiz lasanha para um exército e não aceito um não como resposta. Miguel segurou a mão de Damian. Você gosta de lasanha? Minha avó faz a melhor do mundo. Damian olhou para Lena, que deu um leve encolher de ombros e um sorriso. Parece que sua noite já está toda planejada. Parece mesmo. E pela primeira vez em anos, Damian sentiu-se verdadeiramente em casa. O jantar na casa de Carmen mudou tudo, não só para Damian e Lena, mas também na forma como eles se relacionavam. Nas semanas que se seguiram, voltaram a trabalhar juntos com a mesma naturalidade de antes. Mas algo havia mudado. Havia uma nova sinceridade entre eles. Cada conversa parecia mais profunda, cada silêncio carregava mais significado. Damien começou a frequentar o centro comunitário regularmente, não como visitante, mas como voluntário. Descobriu que ensinar contratos comerciais para pequenos empreendedores do bairro era mais gratificante do que fechar qualquer contrato milionário. E Lena observava aquela transformação com uma mistura de orgulho e algo que finalmente podia admitir para si mesma: amor. O evento anual da Hazen Lee estava marcado para sexta-feira. Era uma tradição, uma noite elegante, onde clientes, parceiros e funcionários se reuniam para celebrar as conquistas do ano. Damian sempre fazia o discurso principal, uma análise técnica das vitórias e marcos da empresa, mas desta vez seria diferente. Naquela manhã, ele foi procurar Lena. Preciso que você esteja lá esta noite. Sempre ajudo a organizar os eventos. Claro, estarei lá. Não, eu preciso que você esteja lá como você, como Lena, não como funcionária. Ela o olhou intrigada. Está planejando algo que eu deveria ter feito há muito tempo? Naquela noite, o salão principal da Hazen Lee estava transformado. Luzes douradas, arranjos elegantes, música suave. Cerca de 200 pessoas circulavam bebendo coquetéis e conversando. Lena chegou vestida com um vestido preto simples, mas elegante, que comprara especialmente para a ocasião. Carregava uma pequena carteira e um sorriso nervoso. Miguel estava em casa com Carmen, depois de fazer a mãe prometer que contaria tudo sobre a festa no dia seguinte. Você está linda, disse Damian ao vê-la, e pela primeira vez ela não interpretou aquilo como uma cortesia profissional. Você também está muito elegante. Ele vestia um smoking preto impecável, mas havia algo diferente em sua postura. Menos rígida, mais humana. Durante o coquetel, Lena conversava com clientes e colegas com facilidade. Vários a reconheceram como a faxineira viral, e ela respondeu às piadas com humor e elegância. Damen observava de longe, reparando em como ela transformava cada interação em algo genuíno. Sara, a número 2 do escritório, se aproximou de Lena. Posso confessar uma coisa? Quando soube que o Damen te promoveu, fui cética. Achei que era só uma jogada de marketing depois do vídeo viral. Mas agora eu entendo. Entendo porque ele diz que você é a pessoa mais inteligente deste escritório. E por que ele tem agido tão diferente? Diferente como? Mais humano, mais feliz, mais ele mesmo. Quando chegou a hora do discurso, Damen subiu ao pequeno palco à frente do salão. Tocou levemente o copo para chamar a atenção de todos. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui mais uma vez. O salão silenciou, esperando o tradicional discurso sobre números e conquistas. Todo ano eu subo aqui para falar sobre vitórias, sobre os casos ganhos, os clientes conquistados, as metas superadas, e todo ano vocês escutam educadamente enquanto eu desfilo estatísticas e agradeço pelo esforço coletivo. Algumas risadas suaves percorreram o salão. Este ano é diferente.
porque este ano eu aprendi algo que mudou completamente minha visão de sucesso. Damien encontrou Lena no meio da multidão. Ela estava encostada na parede lateral, segurando uma taça de vinho que mal havia tocado. Aprendi que inteligência não se mede por diplomas, que liderança não se define por cargos e que valor não tem preço. Murmúrios curiosos começaram a surgir. Todos vocês sabem que este foi o melhor ano da história do escritório. 68 casos vencidos. 200 milhões em contratos fechados. Expansão para 3 novos estados. Números impressionantes. Ele fez uma pausa, sem desviar o olhar de Lena. Mas nada disso aconteceu porque eu sou algum tipo de gênio dos negócios. Aconteceu porque eu conheci alguém que me ensinou a ver além dos números. Alguém que mostrou que o verdadeiro direito não acontece só em salas com vista para a cidade, mas também em centros comunitários, onde pessoas comuns aprendem sobre os próprios direitos. O salão agora estava em completo silêncio. Essa pessoa me ensinou que conhecimento só é poder quando é compartilhado, que inteligência só tem valor quando eleva os outros, e que o maior sucesso não é vencer um caso de 60 pessoas e 60 milhões de dólares, é ajudar uma senhora de 70 anos a entender que ela não precisa pagar por um serviço que nunca pediu. Damien desceu do palco e começou a caminhar em direção a Lena. As pessoas abriram caminho. Lena Morales me ensinou que inteligência não usa terno, que sabedoria não tem endereço fixo e que o amor não se compra, não se negocia e não se controla. Amor se reconhece, se respeita e se constrói todos os dias. Ele parou na frente dela. Os olhos de Lena estavam cheios de lágrimas. Era evidente que ela não esperava uma declaração pública daquele tamanho. Por isso, diante de todos aqui, quero fazer 2 propostas. Damien se virou levemente para incluir o público, mas seus olhos permaneceram nos dela. Primeira proposta. Lena, você aceita ser minha sócia oficial? Não apenas conselheira, mas sócia de verdade da Hayes Lee, com participação nos lucros, direito a voto nas grandes decisões e responsabilidade pelos projetos sociais que vamos lançar. O salão prendeu a respiração. Lena assentiu, emocionada demais para responder com palavras. Segunda proposta. E essa é a mais importante. Você quer se casar comigo? Dessa vez, o silêncio foi quebrado por suspiros e sorrisos ao redor. Lena olhou para os rostos ao seu redor, todos sorrindo, esperançosos. Então voltou os olhos para Damien. Tem certeza? Porque depois disso, não tem mais volta. Tenho mais certeza disso do que de qualquer contrato que já assinei. Ela sorriu, deixando as lágrimas finalmente caírem. Eu aceito as 2 propostas, mas com uma condição. Qual? Nada de flores caras para tentar me impressionar. Se quiser me dar algo especial, me dê uma biblioteca. Uma biblioteca de verdade, com cadeiras confortáveis e espaço para o Miguel estudar. Damien riu, segurando as mãos dela. Fechado. Uma biblioteca, cadeiras. E o que mais você quiser. Ele a beijou. E dessa vez não havia nada de impróprio ou confuso. Era o beijo certo, no momento certo, diante das pessoas certas. O salão explodiu em aplausos e comemorações. Sarah chorava. Robert sorria como se tivesse vencido um caso histórico. Marcos, claro, já estava filmando tudo para postar nas redes. Quando se separaram, Damien sussurrou no ouvido de Lena. Tem mais uma coisa que quero te propor. O quê? Acho que você deveria terminar a faculdade de Direito. Lena recuou um pouco, surpresa. Damien, eu não preciso de um diploma. Não é sobre precisar. Trata-se de você merecer o reconhecimento oficial pelo que já sabe e porque eu quero que você tenha todas as opções possíveis. E sobre o tempo para o trabalho? Miguel, vamos dar um jeito em tudo. Sua mãe pode ajudar mais com o Miguel. Você estuda quando for melhor para você. E se precisar reduzir sua carga de trabalho, faremos isso. O que importa é que você termine o que começou. Lena pensou por alguns segundos. A faculdade de Direito tinha sido um sonho interrompido há 6 anos.
A ideia de finalmente conquistar aquele diploma sempre pareceu distante demais para ser real. Você realmente acha que devo? Acho que você deve fazer o que sente que é certo, mas também acho que você merece ter a escolha. E se eu concordar, você promete não me pressionar nem facilitar demais as coisas? Prometo. Você vai conquistar esse diploma do mesmo jeito que fez tudo na vida, com trabalho duro, inteligência e determinação. Lena sorriu. Então aceito. Vou terminar a faculdade de Direito, mesmo sabendo que será difícil. Trabalhar, estudar, cuidar do Miguel. Já passei por coisas mais difíceis e dessa vez não estarei sozinha. Damian a beijou novamente e, pela primeira vez em anos, Lena sentiu que todos os seus sonhos não eram apenas possíveis, eles eram inevitáveis. Na segunda-feira seguinte, ela estava ao telefone com a secretaria da faculdade, perguntando sobre o processo para se matricular novamente. Carmen logo se ofereceu para ajudar mais com o Miguel, dizendo que era hora de sua filha terminar o que começou, do jeito certo. E pela primeira vez, Lena entendeu que ter um parceiro não significava depender de alguém. Significava construir uma vida juntos, onde os sonhos de ambos tinham espaço para crescer. 6 meses depois, no mesmo centro comunitário onde Damian havia aprendido o verdadeiro significado da justiça, acontecia o casamento mais incomum que Chicago já tinha visto. As decorações não vieram de nenhuma revista sofisticada. Foram feitas pelas mãos carinhosas de Carmen, que organizou um grupo de vizinhos para transformar o pequeno auditório em algo mágico. Flores do jardim da Dona Rose, tecidos emprestados da costureira local, luzes montadas pelos eletricistas da vizinhança. Cada detalhe carregava história e cuidado. As cadeiras de plástico estavam decoradas com fitas coloridas. O altar era uma mesa simples coberta por um pano bordado à mão pela avó de Miguel. Em vez de um buffet caro, havia uma mesa comunitária onde cada família trouxe um prato especial. Damian chegou cedo, ajeitando o terno simples que escolheu para não destoar. Observou os preparativos finais com um sorriso que Sarah, sua ex-funcionária e agora amiga, descreveria depois como se ele tivesse finalmente encontrado seu lugar no mundo. Os convidados eram uma mistura improvável. Advogados do escritório ao lado de funcionários da limpeza, clientes ricos conversando com vizinhos aposentados, estudantes de direito rindo com crianças da comunidade. Marcos Claro registrava tudo para criar o que ele já sabia que seria o vídeo de casamento mais viral da história do direito americano. Quando a música simples começou a tocar, uma playlist que Miguel ajudou a montar, Damian tomou seu lugar no altar improvisado. Pela primeira vez em anos, suas mãos não tremiam de nervosismo. Ele estava exatamente onde queria estar. A porta se abriu e Lena entrou, de braço dado com Miguel. Vestia um vestido branco simples, comprado numa loja do bairro e ajustado pela costureira local. O cabelo solto com uma única flor fresca, um girassol que Miguel insistiu em escolher, dizendo: "Minha mãe brilha como o sol." Miguel usava um pequeno terno azul marinho que o fazia parecer um advogado mirim. Carregava uma almofada com as alianças, andando com uma expressão séria que fez toda a plateia rir entre as lágrimas. Damian observou Lena caminhando até ele e finalmente entendeu o significado da palavra lar. Não era um lugar, era uma pessoa. Era aquela mulher que mudou toda a sua vida com sabedoria, humor e uma generosidade que ele ainda aprendia a igualar. Quando ela chegou ao altar, Miguel entregou as alianças ao eficiente professor Marchesi, o mesmo homem que havia emprestado os primeiros livros jurídicos para Lena anos atrás. Antes dos votos tradicionais, Lena surpreendeu a todos ao dizer: "Gostaria de dizer algumas palavras." Ela se virou para a plateia, segurando as mãos de Damian. "Por muito tempo, as pessoas me conheceram como a faxineira que sabia de direito. E tudo bem, eu realmente limpo as coisas. Mas ao longo dos anos, percebi que não limpava só os pisos." Sua voz estava firme, cheia de emoção contida. "Eu limpei os julgamentos. Meus próprios julgamentos sobre o que eu podia ou não conquistar. Os julgamentos dos outros sobre o que significa ser inteligente, bem-sucedido, digno." Ela olhou para Damian e disse que também ajudou alguém muito especial
a limpar seus próprios julgamentos sobre o que significa liderar, amar e ser verdadeiramente feliz. Carmen chorava silenciosamente na primeira fila. A senhora Rosa acenava com seu lenço, enquanto Sarah e Robert trocavam olhares emocionados. Quando chegou a hora de trocar alianças, Miguel caminhou solenemente até Damian e sussurrou algo que o microfone captou. Agora você é nosso assistente também, hein? A multidão explodiu em risadas. Damian ajoelhou-se para ficar na altura do menino e respondeu. Aceito o emprego, mas podemos falar sobre o salário? Claro. Só que eu não aceito dinheiro. Só sorvete e passeios no parque. Fechado. Selaram o acordo com um aperto de mão formal que fez todos rirem de novo. Quando finalmente se beijaram como marido e mulher, foi sob uma chuva de pétalas de flores trazidas pelas crianças do bairro. O beijo foi longo, doce, repleto de promessas que não precisavam de contrato para serem cumpridas. Enquanto a festa começava com música, comidas caseiras e histórias que se espalhavam de mesa em mesa, Lena e Damian se afastaram por um momento para absorver tudo aquilo. Algum arrependimento? Ele perguntou brincando. Casar com você? Nunca. Fazer isso num lugar onde todo mundo vai ter opinião sobre nossa vida? Ainda não. Por quê? Porque agora eles são nossa família. E família cuida da gente. Damian a beijou novamente, sabendo que havia encontrado não só uma esposa, mas uma nova forma de viver. Uma vida onde inteligência é medida pela profundidade do amor que se tem. Sucesso é medido pelo quanto ajudamos os outros. E felicidade é tão simples quanto dividir um sorvete com um menino de 6 anos que acabou de ganhar um padrasto disposto a ser seu assistente. O que você achou da história de Lena e Damian? Deixe suas opiniões nos comentários. De 0 a 10, que nota você daria para essa história? Inscreva-se no canal e clique no sininho para acompanhar todas as nossas histórias. E confira mais histórias emocionantes aqui mesmo no final.